Pode sentar. Deus é maravilhoso. Eu queria que você entendesse, né? Eu sou inspirado de várias formas diferentes e essa manhã me veio dessa forma, como eu vou expor para vocês, só que você vai precisar prestar um pouquinho de atenção, tá? Ao que eu vou falar aqui, a mensagem que eu vou trazer, tá bom? E aí eu vou começar perguntando para você, você já ouviu aquela frase, eu não tenho tudo que quero ou que amo, né? Mas amo tudo que tenho. Você já ouviu essa frase? Todo mundo já ouviu? Pois é. Ela expressa uma satisfação, ela expressa um contentamento, expressa felicidade. Uma pessoa que fala isso é uma pessoa, ela é uma pessoa realizada, é uma pessoa que entende, né, a meu entender, a meu ver, aquilo que acontece nesse mundo, acontece na vida, né? Existem alguns mecanismos psicológicos, né, que as pessoas até hoje empregam muito, né, fazem algumas pregações do tipo positivista, um tipo que satisfaz aos outros, né, porque existem mecanismos emocionais que nós temos, emocionais ou psicológicos, que nos levam de um lado para outro. Esses mecanismos, eles podem nos trazer satisfação ou podem nos arrasar, podem nos fazer ficar mal, né? E isso acontece com uma grande facilidade. Você passa de um dia satisfeito, né, para um dia insatisfeito, digamos assim. Você passa de uma satisfação para uma insatisfação muito rápido. E muitas vezes sem motivo. Você não tem motivo para que isso aconteça, né? Para que você reaja dessa forma emocionalmente, mas isso acontece. Você passa da alegria para a tristeza e vice-versa, né? Da tristeza para a alegria, sem ter acontecido nada significante. E eu queria que você guardasse essa como uma primeira informação. Há uma mudança muito grande, né, no nosso espírito, digamos assim, ou na nossa emoção, nosso modo de ver. Nós temos uma variação muito grande na nossa vida. Isso você vai ver mais adiante, porque que eu estou pedindo para você gravar isso. Existe uma mudança muito grande, e é uma mudança fácil de acontecer. Do triste para o alegre, do alegre para o triste e vice-versa. E aí eu vou perguntar para você, fazer uma outra pergunta, né? Você sabe o que aquelas bombas de efeito moral fazem com as pessoas? Você já ouviu falar em bomba de efeito moral? Você já viu aquelas passeatas? A polícia pega e joga umas bombas, né? Não tem ali pólvora, tem pólvora, mas uma pólvora que é inerte, né? Ela não é para destruir nada. Mas você sabe o que ela faz? Você sabe como é que funciona? Você joga aquela bomba, né? E a bomba explode e faz uma fumaça, tá? E aí, você sabe o que ela faz com a pessoa ali? Para que eles fazem isso? Se ela não vai matar ninguém, não vai destruir ninguém, para que eles jogam aquilo? Existe um efeito, ela tem um efeito, né? E aí eu não vou explicar agora para você, eu vou falar mais adiante, mas é o que o nosso inimigo faz, ou tenta fazer conosco. Ele tenta fazer a mesma coisa conosco. Ele manda bombas de efeito moral sobre as nossas vidas. E, sabe, nós entendemos, né, que ele faz uma série de ações, ou apenas ideias, né? Ele não faz só coisas, né? Ele não age só, mas ele também lança ideias sobre a nossa vida. E aí, quando ele nos faz isso, ele nos faz esmorecer. Ele faz com que a gente fique para baixo, né? Ele consegue, através de ações, através de ideias, nos pôr para baixo. E essa é a segunda informação que eu quero que você guarde. A primeira, nós mudamos muito rápido de estado, né? Do triste para o alegre, do alegre para o triste. A segunda é que o nosso inimigo, ele faz esse tipo de coisa, ele lança bombas de efeito moral sobre a nossa vida. Nós que cremos em Deus,
nós precisamos entender o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Nós precisamos entender Deus. Deus, nós estávamos vendo aqui de manhã, mais cedo, né? Sobre as alianças, né? E nós vemos que Deus ele se mostrou através das alianças, daquilo que Ele registrou, mandou registrar, através de seus profetas. E nós precisamos entender como é que Ele é, quem Ele é, aquilo que Ele quer para nós, o que Ele quer de nós. Se nós conseguirmos entender isso, nós vamos agir como Ele quer. Nem sempre nós conseguimos entender, né, como é Deus, que Ele pensa, né, e nós não conseguimos, por causa disso, agir da forma certa. E na Bíblia nós temos pelo menos um lugar, eu quero pegar com vocês, né? Quero que você abra em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos que mostram a maneira errada de enxergar e de agir. Números 13, 25 a 29. Acharam? Números, capítulo 13, versículo 25. Nós vamos ler até o 29. E aí você depois deixa esse capítulo aberto, tá? Então diz assim, Números 13, 25, ao fim dos 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Os espias, que Moisés, olha para mim, eu vou explicar para você rapidamente o que está acontecendo aqui. Moisés estava para entrar na terra prometida, eles só tinham uma semana a saída do Egito, eles atravessaram em uma semana, né, a planície do Sinai. Então eles chegaram na boca da terra prometida, chegaram de frente para ela. Então, o povo pediu, não Moisés queria, mas o povo pediu, mas Moisés cedeu, pediu para que mandasse espias para ver como é que era a terra. Tá? Se você lembrar, se você conhece a Bíblia, se você conhece a história, se você já fez o CETEB, você vai lembrar que Abraão, né, ele saiu da terra dele e correu toda a terra prometida. Tá? Deus fez ele andar em toda a terra prometida. E aí, esses homens, gerações depois, estão chegando no mesmo lugar. E aí, eles pedem para Moisés para mandar espias. E Moisés não deveria ter feito isso, na verdade. Mas ele cede e manda os espias. E aqui está o relatório dos espias. Tá? Então, versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão. Nós vamos ler até o 29. E a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Eles trouxeram os frutos. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Até aí está tudo bem. 28. Mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Versículo 29. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Pula para o 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam, olha só, eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Versículo 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Sabe, essa é a maneira errada de qualquer, hoje, agora trazendo nos nossos dias, qualquer cristão enxergar qualquer coisa que Deus nos mande fazer.
qualquer coisa que você saiba que tem que fazer. Por exemplo, os pais criarem filhos. Meu filho está dando muito problema. Você tem que enxergar da maneira certa. E aí você vê, meu trabalho, tem que enxergar da maneira certa. Se você crê que é isso que Deus quer que você siga, se essa é, vou chamar assim, se essa é a terra que Deus está te mandando ir para conquistar, você está enxergando da maneira errada. E nós costumamos fazer isso. Nós fazemos isso porque vemos gigantes e nos assustamos. Não importa, e se você reparar, eles trouxeram, em outro lugar está relatado, que os cachos de uva eram de mais de 1 metro. Então, ou seja, aquela terra era muito próspera. E aí você enxerga, né, que eles viram o lado bom, mas o lado ruim falou mais alto. E isso acontece na nossa vida também. Só que essa é a maneira errada de ver a vida. É a maneira errada de ver para onde Deus está nos mandando. É a maneira errada de nós encararmos a vida. É a maneira errada. Você vai vencer sempre? Não. Mas você nunca pode encarar nem mesmo a derrota dessa forma. Se você fez o que você deveria fazer, se você clamou ao Senhor por uma vitória, se você clamou a Deus por algo, você tem que crer que Ele está no controle, então a sua visão das coisas mudam. Você não deixa de enfrentar um problema porque o problema é grande demais. Você pode até ser derrotado, tá? Mas você não deixa de enfrentar o problema. Você não foge do problema. Você enfrenta, porque você está com Deus. Você está debaixo da ordem de Deus. Você está debaixo da obediência a Deus. Você está debaixo das bênçãos de Deus. Então vá em frente. Não seja covarde. Não seja covarde. Eu tenho um amigo que brinca sempre. Eu vou falar que vocês, a maioria conhece, Damião. Vive dizendo, sou forte. Aí eu falo para ele, forte nada, cara. Eu aperto, né, o braço dele é bem fininho, ele está fazendo musculação, mas o braço dele é bem fininho. Então, eu aperto ele. Porque ele fala isso por quê? Porque nós vemos a palavra de Deus, né? Diga o fraco, eu sou o forte. A forma de encarar é essa e tem que ser essa. Aí a gente vê nesse mesmo relato 2 homens que têm uma visão diferente. Versículo agora, capítulo 13, versículo 30, que nós pulamos. Diz assim, então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Calebe chega, né? Josué e Calebe tiveram a mesma visão, né? Aqui só fala de Calebe, mas Josué também tem a mesma visão, era a visão correta, Deus nos mandou, vamos lá. Ele não enxergou os gigantes, ele enxergou a ordem de Deus, ele enxergou o poder de Deus, ele enxergou o que ele tinha que fazer, né? Digo fraco, eu sou forte. Nós precisamos, né, encarar as coisas da maneira certa, maneira correta. Eu vou repetir, Deus pode não dar vitória em todas as áreas da nossa vida. Pode, porque Ele é soberano. Soberano e Ele tem propósitos que nós não conhecemos. Mas você nunca pode deixar de lutar se você souber que Deus te mandou em algum lugar. Então, faça sempre isso, né? E aí, você tem também, abra agora Números 14, versículo 24. E aí nós vamos pegar a terceira informação que eu quero que você guarde. Números 14, 24. Acharam? Diz assim, mas como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra. Deus falando para Moisés que todos, olha para mim, só para você entender a história, todos que tivessem acima de 12 anos não entrariam na terra, a não ser Moisés, Arão, Calebe e Josué. Todos os outros morreram no deserto.
E aí Deus está explicando por que ele não iria morrer, por que ele seria poupado, tá? Então diz aqui, ó, eu não lembro agora se a idade era 12 ou 18, tá? Mas eu acho que era 12, mas não tenho certeza. Aí diz assim, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Ó, vou repetir. Como ele tem outro espírito e me segue com integridade. Em outra versão está escrito assim, e essa que eu quero que você marque. Perseverou em seguir-me, isso que eu quero que você guarde, perseverar em seguir a Deus. Essa é a terceira informação que eu quero que você guarde, porque nós vamos voltar a ela depois, né? Eu agora, depois da leitura desse texto, eu vou orar com você. Feche seus olhos agora comigo. Senhor, fala a todos os corações daqueles que aqui estão, Senhor. Ó Pai amado, aqueles que posteriormente forem ver os vídeos, Senhor, fala também aos corações deles, Senhor. Ó Pai amado, nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, nós cremos, ó Pai amado, que Tu nos conduz nesta mensagem, Pai, que seja assim, e fala especificamente a cada coração nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Aí eu pergunto para você, Caleb e Josué foram a alguma terra diferente daqueles outros 10? Eles eram 12 no total, um de cada tribo, né? Mandados por Moisés. Eles foram a terra diferente daqueles homens? Não. Eles foram para o mesmo lugar. Eles estavam juntos. Caleb e Josué viram pessoas diferentes dos outros 10? Eles viram anões em vez de gigantes? Será que eles eram cegos? Ou eles não perceberam gigantes? Foi isso que aconteceu? Não. Foi mentira daqueles 10 que eles viram gigantes? Era mentira, não tinha gigante nenhum. Eles estavam inventando. Resposta, não. Não. Eles estavam todos juntos. Mas a visão das coisas, ela é diferente. Existem pessoas que são mais pessimistas e mais otimistas, né? Mas não é questão agora, o cristão, ele não pode se guiar por alguém que vai dizer para ele, né? Um psicólogo vai dizer para ele, olha só, você é do tipo mais pessimista, então eu sou pessimista, você... Não existe isso, porque é uma questão de fé. Você pode ser mais reservado, você pode ser um monte de coisa diferente, mas nesse aspecto fé, você tem que ser igual a qualquer outro. Não pode ter uma outra reação. Você não pode ser pessimista, etc. E tal. Você tem que fazer o que Deus quer e acreditar em Deus e seguir em frente. Eles tinham atitudes diferentes. 2 deles dos outros 10. Eles passaram pela mesma situação. Nós passamos por situações similares a outros crentes, a outros evangélicos. Outras pessoas passaram por coisas que nós estamos passando, coisas piores do que nós estamos passando. Veja os vídeos, né, que nós estamos... Eu não retransmito para vocês, né, aqueles que têm Facebook, como eu não retransmito, né, porque eu não vejo validade nisso, tá? Mas você tem que saber, tem muito cristão sendo morto na Arábia, né? Na Arábia, nos países árabes. Muitos cristãos estão sendo decapitados. Mas isso não é novidade. Novidade seria, você não sabe, mas um dos bispos da Nova Vida, ele vai pelo deserto, ele vai pelo sertão, né? E ele vai implantando igrejas até o Nordeste, mas não pelo litoral, que é mais fácil, né? Ele vai pelo sertão, passou de Brasília, o bispo de Brasília, né? Então ele vai de Brasília, passa por Minas, e vai subindo, implantando igrejas. E ele já relatou algumas situações de coisas que parecem do século passado. Pessoas sendo apedrejadas, né? Foram apedrejadas pelos outros cristãos, né? Não citar nomes aqui,
outros cristãos que não aceitaram aquelas pessoas entrando na cidade. No Brasil existe isso, não ao ponto que é nos outros lugares, mas também existe. Pessoas passam por coisas mais difíceis. Se a gente pegar na Bíblia, né, eu vou pegar a Bíblia, parece muito distante, mas isso está acontecendo agora. Estevão foi apedrejado. Qual era a visão dele? A visão do céu. Ele estava sendo apedrejado, mas na cabeça dele, e daí? Eu estou vendo meu Senhor, ele estava vendo a escada, ele estava vendo o céu. Ele estava vendo a glória de Deus naquele lugar, né, naquela situação. Sabe? Pessoas passam por coisas piores do que nós. Qual é a sua visão daquilo que está acontecendo? Isso faz toda a diferença. Então, a quarta coisa que eu quero que você guarde como informação é essa. As atitudes são diferentes. As atitudes, elas vão, na verdade, mostrar o que vai acontecer depois. Amém? Amém. Depois de apresentar esses itens, né, vou chamar assim, você poderia perguntar, mas o que uma coisa tem a ver com outra, né? O que esse nó? Você tem que desatar esse nó, porque parece não ter nada em comum, né? O que, por exemplo, a atitude de Josué e Caleb, né, tem a ver com o que está registrado, né, na Bíblia, ele perseverou. O que isso tem a ver com o fato anterior, né? As bombas de efeito moral que você falou, o que isso tem a ver? Né? E, finalmente, o que isso tem a ver com a frase, que é o título da pregação, né, da mensagem? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Que correlação doida é essa que você está fazendo? E eu começo dizendo para você que as atitudes corretas são possíveis se nós perseverarmos em seguir a Deus. Quando nós deixamos o nosso coração ser corrompido, quando nós começamos a tomar atitudes erradas, ouça o que eu vou dizer, né? Que eu ouvi isso ontem, né? Conversando com o pastor Timóteo. Quando você começa, por exemplo, a falar palavrões, uma frase que eu não gosto, você começa a dar brecha. Suas atitudes já estão erradas. Você não pode fazer isso. Você não pode roubar um pouquinho. Isso aqui não tem problema. As atitudes que nós temos é que vão dizer se nós vamos conseguir persistir com Deus, com as coisas certas ou não. Essas atitudes são tudo. Nós precisamos entender, né, e existe uma ideia errônea, né, de que não importa o que eu faça. Tem muita gente que acha isso, né? Existe digamos assim, uma filosofia cristã que diz que não importa o que eu faça, eu estou salvo ou não salvo. Então, não importa o que eu faça. Eu não creio nisso. Eu creio que as nossas atitudes, elas vão dizer tudo. Elas vão dizer se nós vamos conseguir prosseguir com Deus. Isso tem consequências, né, boas. Se você consegue persistir com Deus, se você consegue isso, você tem uma vida diferente. Sabe, você tem que seguir com Deus de uma forma total. Aqueles homens, né, que relataram, e eles foram exaltados, Caleb, no caso, né, está registrado, exaltados por Deus, né, que ele persistiu em segui-lo. Nós temos que fazer, não dá para seguir de meia forma, tem que seguir de uma forma total. Deus não espera menos de nós. Ele não espera menos de nós. E, sabe, atitudes como a deles, né, vão destruir as tentativas do nosso inimigo. A Bíblia diz assim, resiste, complementem vocês, por favor. Muito obrigado. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Atitude.
Não ceda para o mal, não se deixe corromper. Faça o certo, não se deixe corromper. Sabe, você pode estar agora pensando em um monte de coisas que nós fazemos que esteja errado. Muda. Eu vou mudar. Agora eu estou pensando em algumas coisas. Eu tenho que mudar. Nós temos que mudar. Isso fará com que o nosso inimigo seja derrotado em nossa vida. Ele não consiga nos atingir emocionalmente e psicologicamente. Se nós tivermos a atitude correta, ele vai desistir, porque ele não vai conseguir nos abalar. Ele tenta jogar bombas de efeito moral. Por que eu fiz essa correlação? O nome já diz, bomba de efeito moral. Então, sabe, elas têm o objetivo de causar um efeito moral e não físico. Ela não é para destruir ninguém. Ela é para baixar o moral daqueles que estão tentando invadir, resistir ou qualquer coisa assim. Elas têm um efeito moral devastador. Raras são as pessoas que conseguem, nessa hora, se controlar. Elas são para arrasar a pessoa. Ela tem o objetivo de atingir o moral da pessoa, que significa a disposição da pessoa para fazer qualquer coisa. E Satanás tenta fazer isso conosco. Você quer seguir a Deus? Eu acho que está fraco esse amém. Esse amém está fraco a beça aí. Você quer seguir a Deus? Ele vai tentar acabar com essa tua moral, com essa tua disposição. Ele vai jogar coisinhas, às vezes de leve e outras vezes mais forte. Ele vai, como comendo pela beirada, ele vai tentar fazer isso na sua vida. E em várias áreas diferentes. O objetivo dele é destruir a nossa vida. Ele vai tentar nos enfrentar com várias batalhas. E ele só vai conseguir fazer isso se você não tiver antes predisposto a seguir a Deus de todo o seu coração, na totalidade, e começar a ter atitudes condizentes com isso. Porque não adianta falar, é fazer. Nós precisamos fazer. Não adianta ficar de boca, nós temos que agir. Então, ele só consegue, fazer com que essas bombas de efeito moral nos atinjam se nós não estivermos antes preparados. Elas são postas, agora falando na física, elas são postas para causar um medo desesperador. Você já viu uma imagem de alguém quando estoura? Já viu uma bomba dessa estourando? Nunca viram? Na televisão, gente? Não, mas você vê a reação das pessoas. Você vê na televisão a reação das pessoas. Aquilo não fere de jeito nenhum. Mas a reação é incrível, porque ela consegue mexer com o nosso medo. Causa um medo desesperador na hora. É um barulhão, Aí tu toma um susto, sabe? Desesperador. Ele tenta fazer isso conosco. Poucas são as pessoas que conseguem, A pessoa tem que ter consciência primeiro, de que aquilo não faz mal nenhum, Primeira coisa é isso, aquilo não faz mal nenhum. Então, primeiro, para se controlar, ela tem que saber isso. Mas poucas pessoas, ainda assim, conseguem controlar o seu medo na hora que aquele troço estoura. Porque ele é feito para isso, não é feito para destruir. É feito para fazer muito barulho e fumaça. Sabe? E aí, quando isso acontece, desencadeia o medo. Que é o que Satanás faz conosco. Se nós não perseverarmos em seguir a Deus, se nós não tivermos atitudes corretas, na hora que Satanás vier sobre as nossas vidas, virá um medo sobre nós, porque nós não estaremos preparados. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar com a nossa fé afiada. Você não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Pode acontecer algo terrível. E aí? Você desiste de Deus? Ou você faz como
Hoje, nos países árabes, as pessoas não negam a Jesus e, cortam-lhe as cabeças. Ou na época dos romanos, eram destroçados pelos leões. Ou países da África, que também são muçulmanos, são destroçados. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar seguindo a Deus de uma forma total. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, quem perseverar até o fim será salvo. A nossa vida eterna depende disso. Nós precisamos ser mais conscientes disso. Precisamos encarar as coisas de uma forma diferente, com a visão diferente. Nós precisamos ter a visão certa. O medo baixa a nossa moral. O medo nos faz ficar fracos. Nós precisamos encarar como cristãos, seja o que for. Você tem que encarar de uma maneira diferente, porque o inimigo, ele não pode tocar a nossa vida. Ele pode tocar as coisas em volta, as pessoas em volta, mas a sua vida ele não toca, porque a sua vida é de Deus. Se Deus permitir, ele até faz. Veja o exemplo de Jó. Mas se Deus permitir, gente, mesmo que a gente não compreenda, é o melhor para nós. Se nós estivermos com a nossa moral em cima, você vai sofrer o maior revés da sua vida. Descobrir, por exemplo, que você está com um câncer terminal e você vai se manter, porque você está com Deus. Então não importa se você estiver com Deus, se você estiver firme, se você estiver alimentando a sua vida com atitudes certas, você vai ficar firme, continuar seguindo a Deus, e Ele não vai tocar no mais importante, que é a sua salvação. Ele pode tocar em sua salvação, Ele não leva. Ele não leva. E Ele está usando coisas nas vidas das pessoas, Ele está usando pessoas nas vidas dos cristãos para abalar, para tocar emocionalmente. São bombas de efeito moral. É só isso. É para apavorar, para você ficar apavorado e perder o rumo. E você não pode deixar isso acontecer. Porque essas bombas de efeito moral, elas podem, se você não estiver preparado, nos causar medo. E o medo nos tira a moral, nos tira a vontade de lutar, nos causa preocupação, nos causa aflição, nos causa ansiedade. E aí você desmorona, você que era firme, começou a deixar as coisas entrarem, desmorona. Você que você era muito firme, por causa das coisas que acontecem na sua vida, você desmorona, emocionalmente e espiritualmente. Entenda, eu vou repetir, todas as coisas que Satanás possa fazer contra nós, todas são simplesmente bombas de efeito moral. Não podem nos destruir, não podem. A palavra diz em Mateus 10, 28, quer abrir? Abra a sua Bíblia, Mateus 10, 28. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Diz assim: não temam. Você está entendendo que isso aqui é uma ordem? Está entendendo? Ou você que está meio medroso, está entendendo? Não temam, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Nosso Deus, Ele tem esse poder. O outro não. O outro, máximo, seu corpo. Mas a sua vida eterna é garantida. Não tema Ele. Não se deixe levar por isso. Eu já contei, infelizmente, eu conheço uma pessoa que no desespero, aliás,
eu já soube que isso é mais normal do que eu pensava, né? Eu sou, desde 14 anos que eu estou na igreja. Então, eu não vivi algumas coisas que algumas pessoas vivem, né? E há pouco tempo atrás eu soube que alguns evangélicos, alguns crentes, eles recorrem à macumba. Eu ouvi de uma pessoa conhecida minha. Que absurdo total é esse? Desespero. Desespero. Tinha uma criança da família, não vou dar mais dados, que estava numa determinada situação de doença, foi recorrer a isso. Caramba! Que absurdo! Absurdo total. Sabe, o medo vem sobre a vida da pessoa, que não tem, né, a vontade firme de seguir tudo que Deus manda, e aí, com isso, as suas atitudes fraquejam, e aí Satanás consegue baixar nossa moral, através desse tipo de coisa. Ele está usando coisas e pessoas que podem ser tocadas e conduzidas para nos pôr medo. Às vezes não é direto com você, mas se atinge um filho seu, você já, né? Não, nem assim ele pode te tocar. Seja firme. Você poderia, né, me perguntar, né, nós estamos terminando, né, o que isso tem a ver com a frase, né, que eu dei até o tema, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Essa frase, ela resume, primeiro, uma satisfação, como eu falei no início, e segundo, a disposição de viver o dia de hoje, como Deus quer, viver com o que temos hoje, como Deus quer, como Ele nos permite. Então, é uma disposição de vida que nós temos que ter, que nada poderá nos abalar. Nenhuma bomba de efeito moral. Se eu descobrir que eu estou com câncer hoje, você vai orar por mim? Eu vou orar por mim? E se eu morrer, gente, outro me substitui. Eu vou para o céu. Ó, tchau, estou indo. Sabe, enquanto Deus quiser que eu faça neste lugar a obra, eu vou estar aqui. Quando Ele não quiser, eu não vou estar mais. Essa é a disposição. Eu vou viver o dia com aquilo que eu tenho, né? E vou agradecer a Deus por aquilo que eu tenho. Simplesmente assim. E assim a gente vai viver da maneira correta. Nada vai poder nos abalar. Eu não sou nenhum super-homem, não pense isso. Tem coisas que me abalam, mas eu procuro, ao acontecer qualquer coisa, eu tento virar o jogo. Tá? Uma coisa que a gente precisa ter é consciência. E aí, consciente de que você está para baixo, recorre ao Pai, recorre a Deus, e Ele vai mudar a tua disposição. Vocês entenderam? Nós precisamos agir e viver assim. Nós precisamos aplicar isso à nossa vida. E precisamos aplicar uma outra coisa, que para fechar, né, aqui a pregação, eu queria que você abrisse em 1 Timóteo, que é uma outra frase, né, uma frase bíblica agora, similar a essa que a gente falou. 1 Timóteo, capítulo 6. E aí Paulo, né, dá uma instrução para Timóteo, que você já deve conhecer, mas é preciosa. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 a 9. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, tá? Diz assim: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Começa muito bem, né? E depois, 8. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-se, olha, ele é bem resumido, né? Comer e vestir. Nem casa ele fala aqui. Tendo o que comer e com o que vestir-se, estejamos com isso satisfeitos. Versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos
que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Eu vou ler do 8 e 9 de novo. Por isso, tendo que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Gente, eu já vi pastores acontecer isso, porque eles não perceberam, provavelmente, o que estava acontecendo, porque eram homens de Deus e deixaram-se levar por desejos descontrolados. Então, nós precisamos entender, satisfeito, eu tendo como sobreviver, é só isso que nos importa. Ah, pastor, você está dizendo que eu não tenho que ter um emprego melhor? Não estou falando nada disso. Você vai tentar, você vai fazer concurso, você vai fazer, estudar, porém, a sua satisfação é a sua maior vitória, a sua satisfação é a sua maior força, porque Satanás nunca terá poder de derrubar o seu moral, ele nunca terá o poder de te botar no chão, de tirar a sua fé, porque você não será abalado, porque você não dá valor a essas coisas, você dá valor para as coisas do alto. Ele nunca vai conseguir derrubar a sua vontade de viver. Nunca. Porque você vai dar valor às coisas certas. Você nunca vai pensar, eu vou me suicidar. Nunca. Porque você vai dar valor às coisas certas. A satisfação com a vida você nunca vai perder. Porque você vai dar valor às coisas certas. Você vai valorizar as coisas de Deus, ter satisfação com as coisas de Deus, ter satisfação com a vida eterna que você tem, que é o maior bem que você pode ter, e o maior bem que você pode proporcionar a outras pessoas. Pais para os filhos, né? Família para os seus familiares, é o maior bem que pode. E, finalmente, porque isso acontece, quando Satanás joga as bombas de efeito moral, até a satisfação com Deus, ela é abalada. Absurdo total. Pode acontecer o que for comigo e com você. Nunca você pode esquecer que Deus nos ama de uma forma monstruosa. E o que Satanás quer é destruir o nosso relacionamento com Deus, através de ações de pessoas, através das próprias pessoas, através do que acontece no mundo. O objetivo dele é separar você de Deus. E você não pode deixar que isso aconteça. Amém? Amém. Se você não tem tudo que ama, mas ama tudo que tem, filho, relacionamento com Deus, vida eterna, se você, como Paulo, se satisfaz com aquilo que você tem, você não será abalado. Amém? Você será uma pessoa firme, firme na rocha. Amém?